E aí nós vamos conversar com a advogada, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol Proner. Bom dia, Carol. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, essa semana nós tivemos a leitura do relatório do senador Renan Calheiros da CPI da Covid e na semana que vem devemos ter a votação com a aprovação do relatório final da comissão. O que as pessoas se perguntam em geral, Carol, é o que vai vir daqui para frente depois da aprovação do relatório. Então, queria que você falasse a respeito das possíveis consequências jurídicas a partir dessa aprovação. Bom, primeiro a gente pode colher um pouco o resultado dos comentários que foram feitos a respeito do impacto do relatório da CPI, no meu caso, um acúmulo também das opiniões jurídicas que juntos estamos formatando aqui nossos grupos jurídicos, tanto da BJD quanto do Grupo Prerrogativas e outros espaços que juntos fazemos essa análise do relatório. De fato, o relatório trouxe algo que é muito importante para o país, desnudou a política governamental dos últimos anos, serviu de contradiscurso, né? Um governo caracterizado pelas fake news, que inclusive levaram ao poder o presidente, foi pouco a pouco revelando os bastidores, os segredos, os escândalos entre setor público, ministérios, empresários e militares. Então, o relatório, que espelha muito das recomendações do Comitê de Juristas, tem um perfil bastante jurídico. E as contenções nas qualificações dos crimes, que foi alvo de polêmica, também tem como base esse capricho jurídico para que pudesse justamente resultar numa peça com capacidade de que essas investigações sigam adiante, né? Em última instância, a CPI elaborou um processo de investigação criterioso, com bastante tempo, com bastante elementos, com muitos indícios, e chegou, ao final, a 9 crimes, a quase 70 indiciados, e, portanto, é um elemento poderoso, né? Não só para explicar o que vem acontecendo no nosso país com relação à Covid, como também para servir de elemento probatório para outros processos de investigação contra Jair Bolsonaro, especificamente, e contra pessoas que foram surgindo no contexto do cometimento dos crimes ao longo desses anos, né, de governo. Então, é muito importante. Muitas polêmicas em relação à não inclusão do crime de homicídio, da não inclusão do crime de genocídio, são os principais, porque há, evidentemente, depois de tanto destaque da CPI no dia a dia das pessoas, inclusive pela transmissão pública dos julgamentos, nesse caso das investigações, acabou gerando uma expectativa muito grande de uma responsabilização. Então, é natural que as pessoas esperem os maiores crimes, né? Que esperem a acusação de crimes que efetivamente aconteceram, como é o caso do homicídio. Mas é muito difícil juridicamente o nexo causal, caso a caso, pensando aí nos mais de 600 mil casos de morte em razão, né, da epidemia da Covid-19. E também a questão do genocídio, segundo os juristas, e depois a forma como foi acolhida no relatório pelos senadores, faltou tecnicamente aquele elemento especial da configuração do crime, a intenção de eliminar parte de população ou população específica, e aqui a comunidade jurídica se divide, tem uma razão específica, mas o fato é que ficou mais adequado indicar o crime contra a humanidade, que é um crime que já é também elemento de denúncias no Tribunal Penal Internacional. Então, considero que foi um trabalho muito bom, excelente, que serve para instruir outros processos que já estão em andamento, né? Tanto os inúmeros, mais de uma centena de pedidos de impeachment, que esperam por um andamento na Câmara dos Deputados, quanto, né, crimes específicos de foro privilegiado, foro especial, que é o caso do presidente da República e, portanto, o andamento junto à Procuradoria-Geral da República, né? Por enquanto, é isso que eu poderia dizer sobre a CPI.
Agora, nesse aspecto justamente da Procuradoria-Geral da República, que é quem tem a prerrogativa de oferecer denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, há uma divisão também em relação à expectativa do comportamento do Procurador-Geral Augusto Aras. Há quem pense que, como ele foi reconduzido recentemente ao cargo, ele teria maior autonomia, maior possibilidade de independência de promover essas denúncias, mas há também aqueles que acham que, enquanto houver uma indefinição em relação à vaga no STF, o procurador deve manter uma postura de não confrontação em relação a Bolsonaro. Que tipo de expectativa você tem, Carol, em relação à postura de Augusto Aras no caso das acusações referentes a Jair Bolsonaro? Do ponto de vista técnico, embora a CPI seja um processo de investigação, não dá para negar a importância e a força que tem um processo de investigação forjado dentro de uma CPI, né, com autorização do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um inquérito que serve para preparar uma acusação e que trouxe provas materiais contundentes contra Jair Bolsonaro, né, com indícios de autoria. O relatório vai ser encaminhado ao PGR, que tem competência institucional, constitucional e privativa do artigo 129 da Constituição. Se ele absolutamente nada fizer, estará praticando prevaricação. Tem sido dito isso por aí, que se ele não agir no prazo, poderá responder por prevaricação. Agora, se ele agir, eventualmente, considerando que não há elementos suficientes, não haverá prevaricação. Estará atuando dentro do seu mandato constitucional, mas não andará, né, com os procedimentos, como já fez em outros casos. Aqui é uma situação do nosso modelo de freios e contrapesos aqui dos nossos poderes e das funções públicas, que estão muito contestadas, justamente por esse aprisionamento, né, por essa impossibilidade de seguir adiante, dado os poderes reunidos, né, no titular da ação penal, que é o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Outros caminhos em relação ao crime de responsabilidade, um processo de impeachment, é claro, do ponto de vista político, cada vez menos viável, por outras razões, nós sabemos, não está no campo do jurídico. Outros casos no Brasil, nós já tivemos um processo de impeachment contestado do ponto de vista jurídico, mas que andou por outras razões. Agora nós temos o oposto. Inúmeros processos de impeachment, pedidos de impeachment com amplo respaldo e legitimidade de titulares, né, pedindo o julgamento político com respaldo jurídico, e nós não temos andamento pela própria dinâmica da Câmara dos Deputados e sua liderança. Então, é uma situação difícil. O Brasil se aprisiona num modelo de acordo, uma espécie de acordo político que, de certa forma, deixa seguir na presidência da República um presidente acusado aí por todos esses crimes, sendo eles alguns passíveis até de julgamento internacional pelo Tribunal Penal Internacional. Esse é um terceiro caminho que tem se dito muito bom. Então, já que os órgãos internos estão falhando, já que há aqui um trancamento da ação penal, que não há um andamento, então vamos à Corte em Haia, né? A Corte do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é parte, desde a emenda constitucional 45, e, portanto, é um caminho, né, que de fora para dentro poderia responsabilizar a pessoa, o presidente Jair Bolsonaro, pelas suas condutas. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia achou que isso era viável desde 3 de abril de 2020, quer dizer, foi a primeira denúncia tratando do comportamento do presidente no exterior. Nós fizemos um protocolo de uma denúncia representando 224 organizações civis brasileiras. E naquele momento, veja que interessante, só havia ainda, né, como se fosse pouco, mas 100 mil mortes. Né? Já estamos a 600 mil mortes. Então, a denúncia observou o artigo 7º, inciso 1º, letra K do Estatuto de Roma, e se complementou justamente com os artigos do Código Penal 267 e 268, que fazem referência ao crime de epidemia, que está agora no relatório da CPI. Esse pedido foi arquivado, mas outros tantos avançaram. Nós temos um em especial que avançou, que diz respeito aos povos indígenas e a questão de Manaus. Então, esse está, pelo menos ele foi recebido. E agora
né? O recebimento da denúncia não significa aceitação da denúncia ainda, né? Mas significa que a Procuradoria do Tribunal vai analisar os requisitos preliminares, depois vai afastar qualquer denúncia que tenha que aconteça ao mesmo tempo, vai analisar, vai fazer os exames preliminares, vai dentro de uma limitação de tempo, de competência pessoal e territorial, e depois vai também avaliar a gravidade desse crime, porque o Tribunal Penal Internacional é um tribunal recente historicamente e, pelas suas próprias capacidades, escolhe casos emblemáticos. Nós tivemos o caso das crianças soldado, nós tivemos o caso da violação de templos, né? Nós temos agora um caso que eventualmente poderia ser considerado emblemático. Eu recomendo muito ouvir as opiniões da ex-juíza do tribunal, Silvia Steiner, sobre isso, que tem muita experiência acumulada. O tribunal tem limites, mas poderá receber mais essa denúncia, que terá que começar como qualquer outra, uma denúncia que será recebida como um relatório de investigação, né? Nesse sentido, por sair da CPI, não tem nenhum privilégio em relação a outras denúncias que sejam feitas, mas elas poderão, inclusive, a CPI, o seu relatório tão bem formulado, poderá servir de elementos probatórios para as 3 denúncias que já foram protocoladas no TPI, e quem sabe aí, ao longo do tempo, evidentemente que não será breve, que não será na gestão do presidente no próximo ano, é algo que pode levar aí anos, mas um dia nós poderemos ter, se a Procuradoria do Tribunal considerar que é um caso modelo, que é um litígio estratégico, da nossa parte é um litígio estratégico, mas se é um caso especial que mereça a atenção do mundo para o comportamento de um presidente da República que, através de políticas públicas, pode conduzir à morte, né, a eliminação das pessoas em determinadas circunstâncias, nesse caso epidêmicas e pandêmicas, né? Pode ser algo muito importante para o mundo entender, né, que crimes contra a humanidade pode ser, portanto, tipificado no tribunal e servir, né, de forma a elaborar nova jurisprudência no Tribunal Penal Internacional. E em relação a esse alcance global, Carol, faz 10 dias que o Tribunal Penal Internacional recebeu, por parte de uma ONG austríaca, o que seria a 6ª ação contra Jair Bolsonaro, em função agora de crime contra a humanidade por conta da sua política ambiental. Então, essa repercussão internacional, mundial, dos atos do presidente Jair Bolsonaro poderia acabar facilitando também a aceitação de uma das denúncias contra ele no Tribunal Penal Internacional? Sim, nós estamos notando isso. Já outras ONGs no plano internacional têm engrossado essa compreensão, têm agido, inclusive, feito denúncias. Também a Associação Nacional dos Povos Indígenas Brasileiros também ingressou com um pedido, quer dizer, não é pouco que a associação mais importante dos povos indígenas tenha também tomado essa decisão de recorrer ao Tribunal Penal Internacional, de modo que, e também, nos últimos dias, nós temos notícias em todos os jornais, aí, na maioria dos jornais importantes, impactantes, sobre o Brasil, e uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, um poder da República, formulando uma fortíssima denúncia contra o presidente da República. A imagem do país não pode estar em pior momento. Imaginem, diante do mundo, imaginar que o poder da República formula uma denúncia que inclui, inclusive, crimes contra a humanidade. A situação, né, temos aí a reunião do G20 adiante, temos reuniões e fóruns importantes a serem organizados durante o próximo ano. Como será o comportamento, como será recebido um presidente acusado pelo próprio Poder Legislativo de genocídio? E isso também complica. Então, por um lado, se isso ajuda a expectativa que temos dentro do direito internacional de que o Tribunal Penal Internacional, que também é forjado, é construído historicamente a partir do comportamento dos estados e do cometimento de crimes que nunca, inéditos, todos eles, que nunca tinham sido tratados por uma corte com esse espectro, né, universalista. Então, isso pode ser algo que nos dá muita esperança. Por outro lado, independentemente disso, o Brasil já é visto da pior forma possível. Um presidente da República acusado, se não de genocídio, né, que uma expressão... Aqui no Brasil, se me permite um pequeno retorno aqui ao tema do genocídio. Nós temos aqui um processo interno
uma notícia-crime que foi inicialmente arquivada e depois, através de recurso, está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal pelo crime de genocídio, cuja lei foi... nós temos lei dos anos de 1952, se eu não me engano. Portanto, o genocídio está na nossa legislação e poderia ser objeto de julgamento, embora com aquela fragilidade que nós já mencionamos antes. Então, mas veja, é muito grave. Um presidente acusado de genocídio, de crime de lesa humanidade, de crime de epidemia levado ao grau de pandemia, dadas as consequências a nível internacional, é muito grave. Eu fico imaginando como será a imagem do país nesse próximo ano, já vem muito comprometida pelo comportamento negacionista, né? Então, tudo isso agora toma os jornais do mundo. Quem frequenta outros países sabe que isso tem sido comentário assim, alastrado, né, a respeito da nossa situação grave com relação ao governo que acabamos elegendo nas circunstâncias de 2018. Então, isso tudo é muito vexatório para o nosso país, para a nacionalidade brasileira, para a imagem do país, realmente é algo grave, né? Somando isso às outras crises acumuladas que estamos passando, inclusive na área econômica, mas as últimas notícias, não é fácil, não está fácil para o Brasil como governo e também como sociedade. E, Carol, a Coalizão Direitos Valem Mais e a plataforma de direitos humanos Desca Brasil ingressaram no começo do mês com um pedido de impeachment do ministro da Economia Paulo Guedes no Supremo Tribunal Federal. E voltando um pouquinho à questão da CPI, cujos méritos são diversos, né, são inúmeros, mas não teria sido um ponto falho não aprofundar na questão da responsabilidade do ministro Paulo Guedes e da equipe econômica na condução desastrosa da pandemia no Brasil? É difícil fazer essa avaliação, até porque, e mesmo, é difícil a escolha do escopo de uma CPI. Primeiro porque nós já vimos o quanto tempo levou da vida da sociedade nesse processo investigativo que tinha os dias da semana ali, 3 ou 4 dias, no início 3, depois foi ampliado. É um processo bastante fatigante e claro que muitas coisas ficam de fora. Durante a CPI, muitos de nós pensamos, quem sabe fosse o caso de investigar mais ainda, mais empresas. Imagine eu fico imaginando se no governo, no Ministério da Saúde, houve tanto tráfico de influência, tantas relações obscuras entre setor público e setor privado. Eu posso imaginar que outros ministérios também nós tivemos coisas do gênero, né? Tivemos favorecimentos, tivemos trânsito entre familiares do presidente e empresas, famílias, amigos. Isso tem acontecido, se aconteceu da forma como aconteceu, com o manejo de uma situação tão grave de saúde pública, imagine em situações ligadas à economia, ligadas ao agronegócio, ligadas a outras áreas. Então, nós teríamos que fazer uma CPI por ministério, praticamente. Isso sem falar, isso sim eu acho que foi algo muito lamentável, que os militares foram poupados da CPI. Isso eu acho que é um ponto negativo, a meu ver, aqui já estou dando uma opinião estritamente pessoal, porque, de fato, nos indiciados não revela eventualmente o comprometimento de setores importantes do poder militar, né? Das Forças Armadas nessa trama, né? Com interesses privados, com interesses que jogam com a vida, com a morte das pessoas por interesses privados. Então, de fato, Paulo Guedes poderia também, obviamente, mas isso teria que gerar todo um debate a respeito do comportamento de Paulo Guedes, que até pouco tempo, antes de saber que ele se beneficiava com o próprio fracasso da política econômica através do paraíso fiscal, onde ele mantém contas, onde ele mantém dinheiro e, portanto, o fracasso da economia brasileira é o seu sucesso pessoal. Isso deve ter deixado as pessoas muito desconfiadas a respeito do seu comportamento, para bem ou para mal, como ele joga com a economia, ele tem o controle de elementos e informações que depois podem afetar no seu próprio enriquecimento pessoal. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave e quebra uma regra do mercado financeiro, né? É o próprio agente privilegiado dos seus próprios interesses. Então, antes de saber disso,
e por diversas razões que não são razões públicas e de toda uma sociedade, sim razões de setores econômicos ligados ao mercado financeiro, ele era muito bem aceito. Tanto é que nesse jogo de equilíbrio e manutenção de um presidente acusado de tantos crimes, pesa muito a política econômica que ele vinha desenvolvendo. Agora que estamos em ano eleitoral e que, como ministro da Economia, ele foi obrigado a tomar medidas, né, contrárias ao dogmatismo do mercado financeiro, ele está sendo mal visto. Talvez não seja pelos Pandora Papers, e sim porque ele está fazendo gestos que depois abrem precedentes para um governo mais social, que possa cuidar, né, de políticas que possam que tragam auxílio às pessoas, políticas efetivamente sociais. E isso não está sendo muito bem visto, como estamos vendo pelo mercado. Mas é algo que, no âmbito da política e desses acertos e ajustes que foram feitos entre esse lado do bolsonarismo e do mercado financeiro, até hoje tem funcionado numa espécie de casamento indesejável, mas um casamento, né? Então, não sei se ajudaria a incluir também os crimes financeiros, que é algo que em determinado momento apareceu ali na vinculação daquelas empresas, da VAT, Precisa, autoridades brasileiras e assim por diante. Carol, para a gente concluir, eu queria pedir um comentário seu também a respeito de outro fato dessa semana, que foi a rejeição da PEC 5 pela Câmara dos Deputados, que era uma proposta até certo ponto tímida, que simplesmente alterava ali a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Apesar disso, continua sendo uma demanda urgente estudar formas de aprimorar o controle em relação a abusos e ilegalidades que podem ser cometidos por promotores e procuradores? Sem dúvida nenhuma, a rejeição da PEC 5 é um sinal ruim. Acho que foi um momento, talvez como foi feita, pela forma, pelo apressado do fim do ano, nós devemos refletir. Lembrem bem que os integrantes da Lava Jato de Curitiba sempre se orgulharam de seguir o padrão Task Force, né? Que é aquela coisa inspirada nas forças-tarefas estadunidenses para estabelecer uma espécie de cruzada contra a corrupção desde 2015. Essa expressão tem uma origem militar, foi usada na Segunda Guerra Mundial para definir forças-tarefas para cumprir missões específicas. A OTAN também utiliza muito. No Brasil, a duras penas nós entendemos o que significa essa task force, essa flexibilização de regras do direito penal, que eles tanto defenderam e usaram a opinião pública para legitimar condutas, né, arbitrárias por parte do Ministério Público. E o que ficou claro também é que essa degeneração das funções públicas no Ministério Público, em alguns casos de setores, foi também a produção da degeneração da política, a destruição da economia, dos empregos. Os resultados da Lava Jato são desastrosos para o país, e também uma degeneração, portanto, funcional do sistema de justiça e de funcionários públicos que chegaram ao ponto de atuar de acordo com o interesse de outras potências. Eu não sei se há outro país em que procuradores e juízes que atuaram em conluio, efetivamente, com setores da política federal, da mídia, da advocacia também, com empresários, se degradaram tanto a ponto de comprometer a imagem do sistema de justiça diante do mundo. Porque se eles atendem a interesse de outros países, se eles forjam provas ou fazem tratamento ilegal de cooperação internacional, isso gera também uma insegurança muito grande para outros países que quiserem negociar com o Brasil. O caso mais emblemático, e também importante saber, e aí a questão da PEC 5 torna-se muito importante, que todo esse arranjo de ilegalidades cometidas pela força-tarefa excepcional e temporária do Brasil contou com a complacência de órgãos de controle, entre eles o Conselho Nacional do Ministério Público. E o caso mais emblemático foi o do Deltan Dallagnol, o ex-procurador, Deltan Dallagnol, perdão, que teve contra si 52 processos, 49 disciplinares. E o caso do PowerPoint foi adiado 42 vezes até que foi prescrito, né, de tantas vezes adiado. Portanto, há uma admiração pelos Estados Unidos, mas até certo ponto, porque lá onde eles se baseiam para poder formular a força-tarefa, existe código de ética. Existem regras bastante rigorosas de ética governamental pelos procuradores americanos que
tem como objetivo detectar abusos, arbítrios na condução da investigação dentro do próprio país. E eles têm como característica a defesa do melhor interesse do povo americano e, portanto, o padrão de conduta tem como sentido o serviço público e de confiança pública. E eles têm, inclusive, procuradores, eles têm, inclusive, departamentos de ética designados, né, em especial quando envolve propostas de reembolso, prêmios, presentes. É uma lista enorme que tem como objetivo prevenir os conflitos de interesse e financeiros. No Brasil, o Ministério Público não possui um código de ética. Então, isso é muito comprometedor, porque a PEC 5, ainda que rejeitada, trouxe à tona uma resistência corporativa que é absolutamente injustificada. E os próprios procuradores que fazem um trabalho belíssimo com relação ao meio ambiente, com relação aos processos de investigação de direitos humanos no nosso país, reconhecem que tem falhas nessa autonomia ilimitada, mas também até por uma questão de conjuntura, né, de que procurador ocupa qual lugar e nesse momento, o próprio Procurador-Geral da República temem mudanças que possam prejudicar aqueles membros do Ministério Público que fazem um trabalho excepcional e do qual temos orgulho e temos que defender o seu papel constitucional e a sua missão constitucional, assim definida pela própria sociedade brasileira. Então, para aprimorar o sistema de justiça brasileiro, não há outra fórmula que não a revisão da autonomia para que o próprio Poder Legislativo, os representantes do povo possam ter controle em órgãos de controle que não controlam nada. Nós temos hoje o Ministério Público absolutamente descontrolado e, no máximo, submetido a um conselho que atua de forma corporativa e muito protetora dos interesses da classe. Carol, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Volte mais vezes. Obrigado. Com todo prazer. Bom dia para todos. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol Proner. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.